E aí galera, tudo certinho? Começando aqui o nosso vídeo revisional da semana. De forma bem rápida e bem direta, quero rever todo o assunto visto na semana com vocês, tá? Essa semana, da aula 1 do capítulo 4, a gente deu início ao nosso estudo de óptica geométrica com essa aula de fundamentos da óptica geométrica, perfeito? E essa óptica geométrica que a gente estuda é o estudo da luz visível, tá? E eu até listei aqui, ó, no nosso pré-aula, certo? E na nossa aula também falei da importância das 5 aulas de óptica, tá? Aula 1, importância elevada. Aula 2, importância um pouco mais baixa. Aula 3, uma importância de média para baixa, mas a teoria dela é muito importante, tá? Aula 4, importância altíssima para o Enem. E lentes esféricas, importância alta para o nosso Enem, perfeito? Lembrando que a aula tem importância baixa não significa que você não vai estudar. Significa que se você tiver com pouco tempo de revisão, por exemplo, privilegie as aulas que são mais importantes, tá? Mas tente aprender tudo que pode estar no teu vestibular, perfeito? Vamos lá, falando desse nível de importância, é para o Enem, tá? Enfim, voltando aqui para a gente falar dos nossos conceitos vistos em aula, tá? Primeiro, esses fundamentos estudados são os fundamentos da luz visível, tá? Da nossa óptica geométrica, perfeito? Então, eu já comecei a aula discutindo com vocês o que era luz e discuti com vocês também aquela dualidade, certo? Onda-partícula, porque a luz, ela tem comportamento ondulatório, certo? Ondulatório, mas ela também tem um comportamento de partícula quando necessário, tá? E aí por isso que surge essa dualidade. Ora a luz se comporta como onda, ora a luz se comporta como partícula. Newton, Isaac Newton, tá? O físico, um dos físicos mais importantes da história, certo? Que formulou praticamente a física mecânica como um todo, ele defendia que a luz tinha um comportamento de partícula, certo? Mas aí, Huygens, Thomas Young, certo? Eles comprovaram, tá, que a luz se comportava como onda. E lógico, depois de muitos anos, séculos se passaram aí, e a gente chegou nessa física moderna, onde muitos cientistas, tá, comprovaram que a luz tem essa dualidade. Ora se comporta como onda, ora se comporta como partícula. Mas, professor, o que é que isso vai mudar na minha vida e no meu vestibular? Não muda em nada, tá? Porque a gente vai sempre encarar a luz como onda, tá? Como onda. Mas, obviamente, se for solicitado a você, lembre-se que existe essa dualidade onda-partícula. E se for cobrado de você, você tem que saber que essa discussão existe, perfeito? E que um dos grandes defensores dessa ideia da onda ser partícula, da luz ser partícula, seria Newton, tá? E aí vem Huygens, Thomas Young, são defensores aí da luz como sendo uma onda, perfeito? Mas obviamente isso tu não precisa nem decorar, é só você ter noção que essa discussão existe, perfeito? Mas voltando para o mundo, lógico, esse mundo do vestibulando, tá? A luz ela vai se comportar obviamente como uma onda eletromagnética, certo? A luz visível ela vai do vermelho até o violeta, tá? Que aqui tá bem azul, mas é um violeta, tá? Um violeta meio que azulado. Então a gente enxerga nisso, tá? Lembra que cada cor tem sua própria frequência, cada cor tem seu próprio comprimento de onda, perfeito? Cada cor, quando eu falo vulgarmente, tá? Mas seria o certo, seria cada luz, tá? Cada luz, cada pigmento da luz tem sua própria frequência, tá? Por assim dizer, perfeito? É válido lembrar que todas as luzes têm a mesma velocidade no vácuo, certo? Que é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, ou então 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo, perfeito? Isso aí é a velocidade da luz. Todas as luzes no vácuo apresentam a mesma velocidade, certo? Eu lembro que eu comecei a aula já definindo com vocês as fontes luminosas, tá? A gente sabe que existe luz porque ela proveio de uma fonte luminosa, tá? A fonte de luz é quem provoca a existência dessa luz, tá? E essa fonte luminosa tem várias classificações para ela, tá? A fonte pontual e a fonte extensa, tá? A fonte extensa, perfeito? A gente tem essas duas classificações. A gente tem a classificação também de fonte primária, tá? Fonte primária e fonte secundária, perfeito? Fonte primária e fonte secundária. A gente viu que a primária e a secundária tem a diferença em quem emite a luz e quem precisa refletir a luz. Já já vou rever com vocês, tá? E a monocromática e a policromática, tá? A gente viu isso, a gente viu essas 6 classificações, tá? Lembra que a fonte pontual, ela emite luz para
ela é unidirecional, tá? Aquele raio de luz ele segue uma única direção saindo do mesmo ponto, tá? Então é uma fonte pontual. Fonte extensa, de um mesmo ponto, a luz sai para todos os lados, tá? É uma loucura de raio de luz, perfeito? A fonte primária é a fonte que emite a própria luz, ela consegue emitir a própria luz, certo? Então uma fogueira, uma lâmpada acesa, uma estrela, tá? Tal como o Sol. Então, isso são fontes primárias, emitem a própria luz, certo? Já a fonte secundária precisa de uma primária para ser vista. E aí, por exemplo, você ser humano, é uma fonte secundária, precisa de uma primária para ser iluminado, para ser visto, tá? Então, isso é uma fonte secundária, perfeito? E a monocromática é uma fonte luminosa que emite uma única luz, uma única cor de luz, uma única frequência, um único comprimento de luz, tá? É uma fonte monocromática. E a policromática emite várias frequências, várias cores de luz, perfeito? Então é isso. Fonte pontual, extensa, primária, secundária, monocromática e policromática. E eu lembro que a pontual e a extensa, quando elas são bloqueadas, elas vão gerar aquelas regiões de sombra e penumbra, tá? A fonte pontual, quando bloqueada, a gente vê apenas do outro lado do bloqueio sombras, tá? Que é a ausência total de luz. A fonte extensa, quando bloqueada, a gente vê do outro lado sombras e penumbras. Sombra é uma região central de ausência de luz e penumbra é uma zona lateral com pouca luz, perfeito? E falando disso, tá? Foi aí que a gente estudou, foi aí que a gente viu os eclipses, tá? Eclipse solar e eclipse lunar. Bem rapidinho aqui, ó, o eclipse solar, certo? Quero lembrar que o Sol tem sua luz bloqueada pela Lua e essa luz não chega na Terra, certo? E aí, uma região central desse bloqueio aqui, ó, vai ser uma região de ausência total de luz, tá? Então, quem tiver nessa região aqui vai ver um eclipse total do Sol. Quem tiver na região lateral aqui, ó, nessa região lateral, na Terra, quando olhar para o Sol, vai ver um bloqueio parcial da luz, ou seja, um eclipse solar parcial, certo? E o eclipse lunar, vamos lembrar que a Lua está de um lado, a Terra fica ao centro e o Sol fica à esquerda. Não é o centro geométrico, tá? Ela fica ali entre a Lua e o Sol, certo? E aí essa luz é bloqueada, perfeito? E aí a depender de onde a Lua estiver, se a Lua estiver onde eu desenho ela aqui, essa Lua vai ter a sua luz totalmente bloqueada e eu vou ver um eclipse lunar total. Mas se a Lua estiver nessas regiões laterais, tá? A gente vai ver um eclipse parcial da luz. E se a Lua estiver fora dessas regiões, a gente vê a Lua brilhando normalmente. O eclipse solar e o eclipse lunar são raros de acontecer por conta de vários fatores, inclinação da Terra, inclinação da Lua, inclinação do eixo de rotação em relação ao Sol. Então, a posição também tem que ser perfeita para acontecer. Então, são fenômenos que são raros, tá? O lunar é até mais fácil de acontecer, mas o solar, ele é muito raro, tá? É um intervalo muito grande entre um e outro para acontecer. Perfeito? Tranquilo? Massa. E eu acho que é também válido ressaltar aqui, essas regiões aqui, ó, essa região daqui e a região central, elas recebem nome, tá? Mesma coisa para o lunar. Essas regiões laterais e as regiões centrais recebem nome, tá? A região central, onde a gente vê um eclipse total, tanto do Sol como da Lua, a gente chama de cone de penumbra, certo? Então, a depender de como tu desenha, vai parecer um cilindro, vai ser cilindro de penumbra, tá? E aí, mas obviamente, tu vai ver mais a literatura chamando de cone de penumbra, tá? Desculpa, cone de sombra, certo? Cone de sombra. Deixa eu só reformular para não falar errado para vocês, tá? Essa região central aqui é a ausência total de luz, então vai ser chamado de cone ou cilindro aí de sombra, tá? Que é a ausência total de luz. As regiões mais laterais, onde a gente enxerga a penumbra, a gente chama aí de cilindro de penumbra, tá? Cilindro, cone de penumbra, tá? Cilindro ou cone de penumbra, a depender de como desenhar, mas a lateral vai ser mais, a gente desenha mais como um cilindro, tá? Então, a literatura vai chamar de cilindro, de cone de penumbra, tá? Cone de penumbra. Então, essa região lateral aqui, a gente desenha mais como sendo um conezinho, tá? E não como um cilindro. Então, a gente vai chamar mais isso aqui de cone de penumbra, tá? E a região central a gente chama de cone ou cilindro de sombra, tá? Sombra, a região central é sombra, a região lateral é penumbra, tá? Então, só reformulando, região lateral, penumbra, cone de penumbra, e a região central é sombra, a gente vai chamar aí de cone de sombra, cilindro de sombra, tá? Dependendo de como tu desenha, vai aparentar um cilindro ou um cone. A região central, sombra, a região lateral, penumbra, perfeito? Tranquilo. Definido isso, a gente já foi para a parte onde a gente falou
dos meios de propagação da luz. Aí são 3 meios, e aí são bem fáceis, tá? O meio de propagação da luz, o meio opaco, o meio translúcido e o meio transparente. O meio transparente, a luz passa com 100% de facilidade. O meio translúcido, a luz passa com uma certa dificuldade, então não tem passagem de 100% dessa luz, a facilidade de passagem da luz, tá? E a última parte, a gente tem aí o meio opaco, onde a luz não passa de forma alguma, tá? E aí ela não consegue transpassar. Do outro lado, eu não enxergo luz, eu não enxergo presença da luz, tá? E aí um meio transparente seria o gás respirável da gente, um vidro muito, muito limpo, tá? É uma água extremamente transparente, certo? E o meio translúcido aí a gente já vai para uma água mais normal, uma água que tem um certo nível de sujeira ou então de sais minerais, de algo que não deixe a água tão cristalina, tão limpa, certo? A gente tem vidros mais sujos, vidro fumê, vidro com adesivos jateados, por exemplo, vidros que têm uma dificuldade em que você sabe que tem luz do outro lado, mas não consegue identificar o que tem do outro lado, certo? E o opaco aí, enfim, muros, pessoas, objetos sólidos que não são transparentes, não são translúcidos, tá? Tudo isso é meio opaco, perfeito? Tranquilo. Depois disso, a gente definiu os 3 princípios da óptica geométrica, tá? Esses 3 princípios da óptica geométrica são tais quais. Vamos lá, vamos lembrar. Primeiro princípio, propagação retilínea da luz, tá? Propagação retilínea da luz. Vou abreviar aqui, tá? Propagação retilínea da luz, que explica justamente a sombra, certo? Explica justamente a penumbra, explica justamente a formação dos eclipses, tá? A formação dos eclipses, explica também a formação da câmara escura, tá? Que é como o teu olho funciona, tá? Como uma câmera fotográfica funciona, tá? Então esse princípio aí explica muito isso, perfeito? Que a luz anda em linha reta, tá? O segundo princípio é o princípio da independência dos raios, tá? Independência dos raios, onde os raios de luz se cruzam, certo? E eles não mudam sua trajetória por conta disso, tá? Eles não mudam, ou seja, um raio não vai interferir no caminho de outro raio. Eles são independentes, eles não têm choque de partículas, perfeito? E por último eu tenho aí o princípio 3, que é o da reversibilidade, certo? Reversibilidade, essa reversibilidade, ela tem justamente esse princípio de que a luz pode andar, certo? Ir e voltar pelo mesmo caminho, pela mesma trajetória. Isso explica porque quando a gente olha para o espelho e vê uma pessoa olhando para esse espelho, essa pessoa quando olha para o espelho também nos vê olhando para o espelho, tá? Porque a luz ela pode ir e voltar pelo mesmo caminho. É a reversibilidade da luz, tá? Independe do caminho, ela pode ir e voltar sem bronca alguma, perfeito? Esses foram os 3 princípios que nós estudamos, tá? E aí eu quero descer aqui só para relembrar rapidamente a câmara escura, tá? A câmara escura aqui, ó, que ela funciona justamente como uma projeção da imagem de um objeto, tá? Esse objeto ele é projetado em formato de imagem dentro da câmara escura e a gente tem aqui os parâmetros da câmara escura, onde a gente, por semelhança de triângulos, tá? A gente consegue aí absorver informações e montar uma relação, tá? A altura do objeto está para a altura da imagem, bem como a distância do objeto está para a distância da imagem, tá? O está para aí, a altura do objeto está para a altura da imagem, bem como a distância do objeto está para a distância da imagem. Lembro que eu revisei com vocês, eu vi com vocês bem detalhado na nossa aula, que se eu usar o mesmo objeto, o O vai ser sempre constante, e se eu usar sempre a mesma câmara escura, o DI vai ser sempre constante. Então a gente monta uma relação entre DO e I, tá? Que um é inversamente proporcional ao outro, certo? Se eu aumentar muito a distância do objeto, a imagem diminui de altura, e assim sucessivamente, perfeito? Então a gente criou essa relação, lembrando que isso aqui provém lá daquele teorema de semelhança de triângulos, teorema de Tales, proporcionalidade, todo aquele carnaval da matemática, e obviamente tu pode escrever da forma que tu quiser. O está para I, DO está para DI, ou então DO está para DI, O está para I, ou então I está para DI, O está para DO. Tu pode escrever da forma que você quiser, não tem bronca nenhuma. Perfeito? Tranquilo. Isso é o princípio da câmara escura. E eu também vi com vocês a formação de sombras, que a gente pode até achar semelhanças de triângulos, brincar um pouco ali, montar uma relação
e de alguma forma calcular parâmetros, certo? Essa relação tem várias questões de material que envolvem isso. A gente, obviamente, em aula viu mais detalhado, mas só reforçando com vocês, tá? E por fim, a gente falou dos fenômenos ópticos, que são os fenômenos de reflexão, refração e absorção. Refração eu nem falo muito em aula, porque a gente tem uma aula específica para refração, que é a aula 4, tá? A aula 4 fala detalhadamente de refração, a aula 4 de ótica, tá? Então, vou deixar para falar disso na aula 4, tá? A gente falou de reflexão e falou de absorção, principalmente falando das cores que a gente observa, tá? Vamos lá, vamos só relembrar rapidamente. As cores primárias são vermelho, verde e azul, tá? Essas três cores primárias são as cores que, quando a gente mistura em diferentes proporções, a gente obtém as outras cores, as cores secundárias, perfeito? Que são aqui, ó, o amarelo, tá? O amarelo, certo? O magenta, certo? Que é esse lilás aí, esse roxo, e o ciano, que é esse azul bem esverdeado, esse azul piscina, tá? Então, a gente tem essas cores primárias e as cores secundárias, e obviamente quando eu misturo todas as cores primárias na mesma proporção, eu vou gerar justamente a cor branca, tá? Cor branca. E aí eu lembro que em aula eu disse a vocês, ó, a cor branca, ela apresenta todos os pigmentos possíveis. Então, a cor branca é a mistura de todas as luzes, de todas as cores, tá? Perfeito? Tranquilo. Já o vermelho só tem o vermelho só tem a cor vermelha, o verde só tem a cor verde, o azul só tem a cor azul, o amarelo é a mistura do vermelho com o verde, o ciano é a mistura do verde com o azul, o magenta é a mistura do vermelho com o azul. Então a gente tem aí várias relações, várias situações onde a gente vai brincar bastante, tá, com essas cores, mas você não precisa decorar a mistura delas. Você só precisa de fato decorar, lembrar as cores primárias, o vermelho, o verde e o azul. Essas são as cores que você sempre tem que lembrar, perfeito? E aí eu te lembro que o fenômeno da reflexão, ele é muito prático, tá? Porque o fenômeno da reflexão fala que a cor que você foi pintar, ou seja, o pigmento que você tem, certo? Você sempre vai refletir quando chegar em você. Professor, como assim? A gente viu isso em aula, tá? Mas, por exemplo, se um objeto é verde, sempre que chegar luz verde nele, ou chegar alguma luz que tenha verde dentro, ele sempre vai refletir o que ele já tem, que é o verde. E a absorção fala que todo o corpo absorve aquilo que ele não tem. Então, se chegar uma cor em mim, eu vou sempre absorver a cor que eu não tenho, tá? Então, por exemplo, vou até mostrar isso para vocês aqui, ó, que eu até botei como exemplo aqui, ó, nesse espectro aqui. O objeto pintado de cor verde, quando chega a luz branca, que é a mistura das três primárias, ele vai absorver o que ele não tem. Ele absorve o vermelho, ele absorve o azul e reflete o verde. Perfeito? Já o branco, ó, o objeto branco ele tem todas as cores. Então tudo que chegar ele já tem, então ele reflete tudo. Perfeito? O vermelho, ó, o vermelho não tem verde e não tem azul. Então ele absorve o azul, ele absorve o verde e o vermelho que ele já tem ele reflete. Certo? O azul tem vermelho, não, então ele absorve. O azul tem verde, não, ele absorve. O azul tem azul, então o azul ele reflete o que ele já tem, tá? A cor preta, o preto é a ausência de todas as cores. Então todo tipo de cor que chegar nele, ele absorve tudo, porque ele não tem nenhuma cor, perfeito? Então o intuito da reflexão é você entender, eu vou refletir aquilo que eu tenho, certo? E vou absorver aquilo que eu não tenho. E a cor que um observador vai ver é a cor refletida. Então, por exemplo, um objeto verde, quando iluminado com a luz branca, ele absorve tudo que não é verde e reflete o que ele tem que é verde. Então, uma pessoa olhando aqui para esse objeto vai ver a luz refletida verde. Então, esse objeto verde vai aparentar verde, tá? Esse objeto branco foi iluminado com luz branca. Se eu estou aqui olhando para esse objeto, ele refletiu luz branca, então vou enxergar ele branco, tá? Aí eu quero fazer outros exemplos que eu fiz em aula, tá? Para a gente poder definir isso, certo? Aí vou usar o auxílio de cores aqui, ó. Imagina um objeto azul, perfeito? Aí tá chegando a luz branca nele, tá? Tá chegando a luz branca, certo? Tá chegando uma luz branca, tá? Uma luz branca. Como o objeto azul tem tudo de relação a azul, então ele vai absorver tudo que é azul ele vai absorver tudo que não é azul e vai refletir tudo aquilo que é azul, tá? Porque ele absorve aquilo que ele não tem, certo? Mas se eu pegar esse mesmo objeto azul e iluminar ele com uma luz agora vermelha, chegar o vermelho no azul, o azul tem vermelho? Não. Então ele absorve. Quando ele absorver, ele não reflete nada. Então esse objeto ele vai aparentar preto, certo? Preto para quem estiver olhando de fora, tá? Perfeito? Outro exemplo que eu posso fazer é um objeto vermelho, tá? Ó, um objeto vermelho. Se esse objeto vermelho for iluminado com luz exclusivamente verde, quando chegar ao verde, o vermelho não tem verde, então ele absorve.
O que é que ele vai refletir? Ele vai refletir nada, porque ele não tem o verde, ele absorveu o verde, ele ficou com o verde para ele, ele não reflete nada. Ou seja, quem estiver olhando vai ver nada, ou seja, nada é a cor preta. Perfeito? Tranquilo? Perfeito, massa. Isso é muito importante você perceber, tá? Vou brincar agora, por exemplo, com um objeto branco, certo? Se eu tenho um objeto branco aqui, se eu iluminar esse objeto branco com luz exclusivamente vermelha, objeto branco tem todas as cores, então tudo que chega ele reflete, então ele reflete vermelho. Então uma pessoa olhando para esse objeto vai ver esse objeto branco refletindo vermelho, ele vai aparentar ser vermelho, porque ele refletiu vermelho. Perfeito, fera. Massa, show. E aí, se a gente for para as cores secundárias, por exemplo, um objeto amarelo, aí você tem que ter muito cuidado, porque você, como você não precisa decorar as cores secundárias, ele vai querer te enrolar, tá? Então, por exemplo, se ele pega um objeto amarelo e ilumina com a luz azul, aí eu vou lá em cima, vejo o amarelo, ele tem azul? Não, o amarelo não tem um azul, tá? Então, se o amarelo não tem um azul, ele vai absorver o azul. Como ele absorveu o azul, ele reflete alguma coisa, só está chegando o azul. Então, tudo que chega ele absorve. Então, se ele absorve tudo que chega porque ele não tem o que está chegando, ele não reflete nada. Então, esse objeto amarelo vai aparentar preto para quem olhar, certo? Vai aparentar preto porque ele absorveu tudo que ele tem. Então, a ideia central disso é você perceber, um objeto sempre vai absorver a cor que ele não tem e um objeto sempre vai refletir a cor que ele tem. E o observador vai ver a cor que ele reflete. Então, a cor do objeto depende da cor que ele de fato é pintado, o pigmento dele, e depende também da luz que ele vai refletir, tá? Depende desses dois fatores, perfeito? Tem esse aplicando o conceito aqui, que eu até pedi para vocês fazerem em casa. Se você não conseguir fazer, fala comigo, para eu poder te mostrar como faz, certo? E lembra, o branco tem todas as cores, o preto não tem nenhuma cor, tá? Então, absorve tudo aquilo que chega e reflete tudo aquilo que aliás, o preto absorve tudo que chega, né? E o branco reflete tudo que chega, tá? E aí, as cores primárias, elas só têm elas mesmas, tá? Vermelho só tem vermelho, o verde só tem verde e o azul só tem azul. Mas as outras cores, tá? Elas possuem dois pigmentos. Então, tu tem que ter essa noção. Obviamente, se for necessário usar essas cores secundárias, a questão vai te dar esse espectro visível aí das cores para tu ter auxílio, tá? Para que você não tenha que decorar nenhuma cor. Perfeito? Então é isso, fera. A gente finaliza por aqui nossa revisão, nosso vídeo revisional. Qualquer dúvida, lembra sempre que pode contar comigo a qualquer momento. Então, um cheiro a todos e até a próxima, galera. Tchau!